Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar a nossa aula aí sobre a origem do universo e da vida. Na verdade, hoje nós vamos falar mais da origem da vida, né? Já que na aula anterior a gente falou um pouquinho aí sobre a origem do universo. Bora lá? Bom, na última aula a gente falou sobre algumas teorias, né, da possível origem aí da vida e tal, e a gente viu que a mais aceita, né, pelos cientistas, pela comunidade científica, é a teoria da evolução química, tá? Também conhecida como a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos. De acordo com essa teoria, pessoal, a partir de substâncias orgânicas simples. Deixa eu só ligar aqui a minha canetinha para ajudar vocês. Né? A partir de substâncias orgânicas simples, ao longo de um grande período de tempo, teria surgido aí o primeiro ser vivo. Como assim, professor? Como que se originou essas primeiras substâncias orgânicas simples? Bom, essa teoria aí, gente, ela foi proposta por Alexander Oparin e John Hamdani, tá, em 1920, e eles, né, chegaram a essa conclusão de forma independente, tá? Eles estudando de forma separada, eles chegaram à mesma conclusão, tá? De acordo com essa teoria, o que é que aconteceu? A gente sabe que na atmosfera primitiva, como nós vimos na aula anterior, ela apresentava aí os gases hidrogênio, vapor de água, o gás metano e a amônia, tá? Eram os principais gases encontrados aí na atmosfera primitiva. Bom, o que é que acontece? Aquela terra primitiva, né, ela ainda era muito quente, ela era basicamente ainda, né, muito líquida, né, devido a essa alta temperatura, então ocorria altas tempestades ali com muitos raios, os vulcões ali o tempo todo em erupção, então era tudo muito quente. Diante de todo esse cenário primitivo aí, com o passar do tempo, ocorreu aí reações, começou a ocorrer reações químicas através aí desses gases, tá? Então aí as radiações solares, as descargas elétricas, principalmente aí das tempestades, provocaram reações químicas em alguns dos componentes aí dessa atmosfera primitiva, tá bom? Então, com essas reações ocorreu aí a formação de novas substâncias, tá? A partir desses gases aí inorgânicos, começou a formar algumas substâncias orgânicas simples, tá? Essas substâncias orgânicas simples eram aminoácidos, tá? Aminoácidos bem simples. A gente sabe que esses aminoácidos, eles formam as proteínas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vejam, conforme ocorreu, né, a formação desses aminoácidos, dessas substâncias simples lá na atmosfera, e com o resfriamento, né, da Terra, começou a se formar, então, né, partes mais sólidas, e, claro, com as chuvas constantes, com as tempestades constantes, começou também a se acumular água, né, começou a se formar ali os primeiros oceanos, os primeiros mares ali primitivos. E, obviamente, né, essas substâncias orgânicas produzidas, elas foram se acumulando aí nesses mares primitivos, tá? Por isso que a gente fala que começou a se formar uma verdadeira sopa nutritiva, né? Ali uma sopa bem cheia aí dessas moléculas de aminoácidos simples, tá? Gente, com o passar do tempo, né, esses aminoácidos, né, simples, essas substâncias orgânicas, elas foram se acumulando cada vez mais aí nesses mares e começaram a formar numerosos aglomerados, tá? Aglomerados aí desses aminoácidos que dão a constituição das proteínas simples, né? Envoltos aí por moléculas de água, tá? Esses aglomerados, eles ficaram conhecidos como coacervados, tá? Também chamados de coacervatos, tá bom? Então, esses coacervados seriam aí esses aglomerados, tá? Formado aí, envoltos por moléculas de água, representadas aí por essas bolas verdes, e moléculas de aminoácidos, aí moléculas de proteínas, aí circundadas por essa água, tá bom? Então, formou-se aí esses coacervados. Bom, em 1953, o pesquisador Stanley Miller, ele fez uma experimentação, né, dessa teoria aí de Oparin e Hamdani, tá? Então, como foi que ele fez esse experimento, professor? Ele simulou as condições, né, primitivas aí da Terra, né? Então, ele montou aqui esse experimento, tá? Então, aqui ele tem essa água fervendo, né, representando aí a alta temperatura da Terra.
Aqui ele tinha, ó, justamente uma região mostrando a atmosfera primitiva, veja, ó, composta pelo gás metano, pela amônia, pelo vapor de água e pelos gases de hidrogênio, né? Então, esses gases estavam aqui dispersos nessa atmosfera e, conforme as grandes tempestades, né, que ocorriam lá, através das descargas elétricas, ocorriam aqui certas reações, no qual ocorriam aí a formação dos primeiros compostos orgânicos, né? Então, aqui tinha exatamente a região de armadilha, no qual as substâncias que eram formadas aí ficavam acumuladas aqui nessa armadilha. Né? Como resultado desse experimento de Miller, ele obteve algumas moléculas simples de aminoácidos, o que corroborou com a hipótese, né, de Oparin e Haldane. Então, Miller meio que prova aí, né, que essa teoria, né, de Oparin e Haldane, ela é real, pode realmente ter surgido aí, né, a formação dessas substâncias que originaram os primeiros seres vivos a partir desses gases da atmosfera primitiva, tá bom? Vamos lá, então vamos seguindo. E como seria, então, professor, a origem da vida, né? Como teria se originado a vida? Bom, acredita-se, pessoal, que os primeiros seres vivos, eles seriam seres aí unicelulares e procariontes, tá bom? Seres bem simples. Bom, acredita-se que essas primeiras células, elas deveriam ser muito simples, tá? As primeiras células deveriam ser muito simples, e seriam formados por uma membrana que delimitava o citoplasma e onde estariam os ácidos nucleicos. Como foi que isso ocorreu, professor? Bom, alguns cientistas, pessoal, já consideram os coacervados como os primeiros seres vivos ali muito simples, tá? Outros autores não, né? Eles escrevem que esses coacervados, com o passar do tempo, né, esses aglomerados ali de aminoácidos envoltos por água, com o passar do tempo eles sofreram mais reações, né, eles foram se adaptando ali, foram juntando ali, se juntando, né, se aglomerando cada vez mais, e a partir disso, né, com o passar do tempo, surgiu, então, a primeira célula aí do ser vivo, né, o primeiro ser vivo, que seria uma célula aí muito simples, né, unicelular e procariótica, tá bom? Bom, obviamente, para que se originasse assim esse primeiro ser vivo, necessário, então, primeiro a formação aí dessa membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, né, essa membrana aí, ela vai separar o que é ser vivo do que é ser não vivo, vamos dizer assim, né, da matéria bruta, já que essa membrana plasmática, né, separa ali a estrutura intra e extracelular, tá bom? Então, foi muito importante, primeiro, a formação dessa membrana aí para a origem da primeira célula. Claro, outra estrutura importante aí é esse ácido nucleico, tá? Que estava ali presente dentro desse citoplasma. Por que esse ácido nucleico é importante? Como vocês sabem, né, esses ácidos nucleicos, eles comandam, né, as funções das células. Então, ele foi muito importante aí para o comando, né, das reações químicas que iriam ocorrer agora a partir da formação dessa primeira célula, tá? Bem como, gente, da divisão celular. Então, para que fossem surgindo novas células, né, esses ácidos nucleicos aí, eles, muito simples, comandavam, né, a divisão, a formação de novas células a partir da célula pré-existente, tá bom? Então, né, foram cada vez mais aí aumentando o número, né, dessas células ao longo do tempo. Claro, essas células cada vez mais que se dividiam, elas iam sofrendo adaptações, mutações e iam evoluindo com o passar do tempo, tá bom? Então a gente vai ver, né, diversos passos aí, né, de evolução, de transformação dessas células básicas iniciais aí do primeiro ser vivo, tá bom? Então, teriam então surgido os primeiros seres vivos da Terra, né, a partir dessa formação inicial aí dessa membrana plasmática, tá, em volta aí desse ácido nucleico muito simples. Inclusive, pessoal, acredita-se que o primeiro ácido nucleico que surgiu foi um RNA simples que tinha aí uma certa capacidade de autoduplicação, tá bom? A gente sabe que hoje, né, o RNA ele é produzido a partir de uma molécula de DNA que tem a capacidade de autoduplicação, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo. Bom, há uma outra teoria, é a teoria heterotrófica, tá? Acredita-se que, além desses seres vivos serem unicelulares, formados por uma única célula, e procariontes, ou seja, sem um núcleo definido,
né, com esse ácido nucleico disperso no citoplasma, esses seres vivos também, eles não produziam o próprio alimento, ou seja, eles não eram autotróficos, né? Eles, na verdade, eles absorviam os nutrientes disponíveis lá no caldo nutritivo dos oceanos, tá bom? Então, obviamente, esses, né, seres aí, eles se nutriam, né? Eles apresentavam nutrição sapróbia, né? Eles absorviam, então, as moléculas orgânicas simples presentes nos mares primitivos, né? Então, aquelas moléculas orgânicas simples, aqueles aminoácidos que eram produzidos ali com o passar do tempo, iam se aglomerando ali, esses primeiros seres vivos, eles iam absorvendo esses nutrientes, tá? Como forma de nutrição, ok? Bom, é provável também, pessoal, que eles conseguiam a energia, tá? Após a absorção desses nutrientes, eles conseguiam, então, a energia através de um processo anaeróbico, ou seja, sem o oxigênio, por meio da fermentação. Claro, gente, em nenhum momento eu falei para vocês aí que existia ali o oxigênio, o gás oxigênio presente na atmosfera primitiva, né? Então, sem esse oxigênio, acredita-se, então, que os primeiros seres vivos, eles também eram anaeróbicos, ou seja, produzia energia sem o uso do oxigênio, tá bom? Vamos lá. Bom, diante do crescimento, tá? Do aumento do número de seres vivos ali, do aumento dessas células aí, né, que vinham sofrendo divisões, evoluindo, né, bem como da diminuição do número de gases presentes na atmosfera. Claro, esses gases, eles foram se juntando, formando essas moléculas orgânicas, iam se acumulando nos oceanos primitivos e, né, ia diminuindo o número desses gases na atmosfera. O único gás que se mantinha presente o tempo todo lá na atmosfera era o vapor de água, porque constantemente, né, com a alta temperatura, esse vapor ele voltava para a atmosfera, chovia, né, se tornava vapor, então tinha um ciclo constante aí. Mas os outros gases, ele já não tinha essa ciclagem, tá bom? Então foram diminuindo com o tempo. Também, né, com o resfriamento da Terra, novas reações foram ocorrendo, então, tudo favoreceu, no final, aí, a escassez de alimento, a diminuição dessas moléculas disponíveis nos mares primitivos. Então, os primeiros seres vivos aí enfrentaram a primeira dificuldade, que era falta de alimento, falta de molécula orgânica ali para eles absorver. Então, a partir daí, acredita-se que surgiram os primeiros seres autótrofos. Como isso pode ter acontecido, professor? Então, acredita-se que, né, entre aqueles seres que estão ali, né, conforme iam sofrendo algumas adaptações, algumas mutações, né, pode ter surgido alguns organismos ali capazes de obter o alimento pela fotossíntese, né? Então, eles conseguiam realizar ali um processo, né, ainda muito simples de fotossíntese, no qual eles conseguiam ali produzir o próprio alimento, tá bom? Então, com isso, né, conforme esses seres aí, esses primeiros seres capazes de realizar a fotossíntese, de produzir o primeiro alimento, eles foram se dividindo, né, eles foram se reproduzindo, produzindo cada vez mais, e através da seleção natural, eles eram cada vez mais selecionados, e com isso, ter um número cada vez maior desses seres aí capazes de realizar a fotossíntese, tá bom? Então, com isso, acredita-se que a partir daí surgiam os primeiros organismos autótrofos, tá? Ou autotróficos. Bom, então, nesse caso aí, esses seres autotróficos, né, seriam bactérias primitivas que usavam o gás sulfídrico como fonte de hidrogênio em vez de água, tá? A gente sabe que na fotossíntese, como ocorre hoje, né, se utiliza aí a água no processo, né, para utilizar o hidrogênio como fonte, tá? Utiliza, no caso, a água aí como fonte de hidrogênio, tá bom? No caso, lá nos primeiros seres, nessas bactérias primitivas, se utilizava aí o gás sulfídrico, que estava em maior quantidade no ambiente, tá bom? Bom, claro, através da fotossíntese, ocorre a liberação de gás oxigênio. Então, a partir de agora, começou a se produzir, né, gás oxigênio através dessa fotossíntese. Então, esses primeiros seres vivos conforme iam produzindo esse gás oxigênio, ele ia se acumulando, obviamente, na atmosfera, tá? Então, esse gás oxigênio,
conforme foi se acumulando, ele formou aí a camada de ozônio que nós temos hoje, e hoje a gente se preocupa, né, com o buraco da camada de ozônio, que a gente sabe aí devido à poluição tem aumentado. Bom, então essa camada de ozônio extremamente importante aí para a manutenção da vida, né, porque ela filtra os raios ultravioletas que são muito nocivos aí para os seres vivos, tá bom? Então, muito show de bola aí esse aumento da concentração de gás oxigênio na atmosfera, tá? Mas isso também causou um problema, tá? Algumas substâncias orgânicas, né, e até constituinte desses primeiros seres vivos, elas passaram a oxidar, né, a sofrer reações, ocasionando problemas aí para os primeiros seres vivos, tá? Então, isso daí foi um problema. Inclusive, né, com o aumento desse oxigênio, acredita-se que as moléculas formadas lá na Terra primitiva provavelmente seriam destruídas, né, após o surgimento desses primeiros seres vivos aí por esse seriam destruídas aí pelo oxigênio produzido por esses primeiros seres vivos, tá bom? E, inclusive, né, os seres vivos já existentes, eles iriam absorver essas primeiras moléculas aí orgânicas, iriam cada vez mais absorver essas moléculas orgânicas, tá bom? Bom, então, com o passar do tempo, né, surgiram aí os seres aeróbicos. Como assim, professor? Por mutação, né, alguns seres vivos, né, foram capazes de se proteger, né, de utilizar aí essa alta produção de oxigênio disponível na atmosfera, né? Então, alguns organismos sofreram adaptações e conseguiram contornar o problema do oxigênio, tá? Então, eles, na verdade, passaram a aproveitar esse oxigênio para realizar algumas reações químicas. E, a partir daí, então, surgiu os seres aeróbicos, né? Então, eles conseguiram controlar, né, fazer uma reação controlada do oxigênio molecular com hidrogênio e outras substâncias, tá? Então, controlaram aí o problema da oxidação e, a partir disso, acredita-se que se possibilitou o aparecimento de organismos maiores, mais complexos e com necessidades energéticas mais altas, né? Então, acredita-se que surgiu aí os primeiros seres aeróbicos, tá? Como assim, professor, ser aeróbico? Que utiliza o gás oxigênio para a produção de energia, tá certo? Vamos lá. Então, gente, o fóssil mais antigo, tá? Os fósseis mais antigos confirmam a teoria de que os primeiros seres vivos eles eram procariontes, tá? E que eles surgiram antes dos seres eucariontes, tá? Esses seres procarióticos seriam, então, cianobactérias encontradas aí em rochas chamadas de estromatólitos, tá bom? Então, aqui eu tenho imagens desses estromatólitos, tá? E são fósseis aí compostos de cianobactérias e os produtos do seu metabolismo, tá? Então, prova aí, esse fóssil prova que os primeiros seres vivos eram procariontes simples, tá bom? Bom, durante cerca de 2 bilhões de anos, na Terra só haviam seres procariontes, e acredita-se que a partir desses seres procariontes é que se surgiram aí as células eucarióticas, né, os seres eucariontes, tá bom? Então, é a teoria da célula, vamos entender aí como é que surgiu a célula eucariótica. Bom, então aqui a gente tem a célula procariótica ancestral, certo? Essa célula procariótica ancestral, ela tinha aí a sua membrana plasmática, né, o seu material genético estaria disperso aí nesse citoplasma, tá? E com o passar do tempo, começou a ocorrer o dobramento, né, da membrana plasmática, começou a sofrer invaginações da membrana plasmática, formando aí os primeiros compartimentos citoplasmáticos, tá? Esses compartimentos citoplasmáticos, eles acabaram originando aí as organelas citoplasmáticas, veja que a gente tem a origem do núcleo, tá? Formado pela membrana carioteca, né? E aí surgiu aí as primeiras organelas membranosas, como os complexos de Golgi, os retículos endoplasmáticos, tá, gente? A partir dessa invaginação da membrana plasmática. Bom, com o passar do tempo, né, a gente sabe que tínhamos aí esses seres procariontes, essa célula procariótica ancestral. E a gente viu que essa célula procariótica ancestral, ela se especializou, né? A gente tinha a célula procariótica heterotrófica, tá?
aeróbica, tá? Então, utilizava o gás oxigênio aí nas suas reações de produção de energia, e nós tínhamos aí a célula procariótica autótrofa, né? Que realizava fotossíntese, aí produzia o seu próprio alimento. Bom, essa célula aqui, eucariótica inicial, né, que formou aqui esse núcleo primitivo e tal, ela acabou, pessoal, certa vez englobando um ser procarionte heterotrófico, né? Aeróbico, melhor dizendo, tá? Aeróbico, desculpa. Então, quando ele englobou, né, essa bactéria aqui procarionte heterotrófica, com o passar do tempo, essa bactéria ela passou a viver em comunhão com essa célula eucariótica, tá? Eles passaram a viver numa situação mutualística, trocando benefícios. E essa bactéria, com o passar do tempo, então, se tornou a mitocôndria, tá bom? A mitocôndria que existe hoje em todos os grupos de seres vivos aeróbicos, tá certo? Beleza. Também, lá na frente, ocorreu, então, o englobamento também de um ser procarionte autótrofo, tá certo? Então, capaz de realizar a fotossíntese. Com o passar do tempo, essa bactéria, então, passou a funcionar como cloroplasto, né? Se tornou cloroplasto, então aí a gente tem a origem do cloroplasto. Claro, as células aí que englobaram apenas as mitocôndrias, elas deram origem a células animais, né, e de seres não fotossintetizantes, e já a célula que tem, além da mitocôndria, né, englobou também o procarioto autótrofo, deu origem aí aos seres fotossintetizantes, como as algas e as plantas. Beleza, gente? Então, essa é a origem aí, né, dos primeiros seres vivos. Então, seres vivos ainda unicelulares, tá? Então, conforme eles foram evoluindo, se adaptando, esses seres, né, com alta complexidade cada vez maior, capazes de acumular cada vez mais os genes, as enzimas, cada vez mais adaptáveis, né, com novas mutações, eles passaram também a se reunir aí em colônias, tá bom? Então, o primeiro ser vivo eucarionte, né, acredita-se que aí, a partir dessa célula procariótica, surgiu aí protistas unicelulares, tá? Seriam unicelulares. Então, esses protistas, eles passaram a viver em colônia, tá? No qual essa colônia teria aí divisão de trabalho, teriam aí se especializado cada vez mais, então, conforme essa colônia aí, cada vez mais, com células unicelulares aí unidas, acabou se especializando cada vez mais e se tornando aí um ser formado por várias células, um único organismo com várias células, então um ser multicelular, tá bom? Aqui a gente está vendo a colônia de protistas, tá certo? Então, acredita-se que esses seres multicelulares se originaram aí dessas colônias iniciais, tá bom? Pessoal, inclusive saiu um artigo na Corrente Biology, tá? Uma revista científica, mais recentemente, agora mesmo em maio, nós estamos em maio de 2021, saiu aí a publicação desse artigo falando de um fóssil, tá? De cerca de 1 bilhão de anos atrás, um holozoário, inclusive, né? Que talvez, né, possa trazer novas discussões com relação à origem desses seres multicelulares, tá bom? Bom, eu vou disponibilizar, inclusive, o link desse artigo para vocês, tá? E vocês podem ter acesso depois. Bom, hoje a gente tem, né, uma grande diversidade de seres vivos, né, que se originaram, foram se adaptando e se transformando, cada um com suas características próprias, e estão separados aí em 5 grupos, tá bom? Nós temos aí o grupo dos moneras, representados pelas eubactérias e as arqueobactérias. Nós temos o grupo aí dos protoctistas, tá? Representados pelas algas e pelos protozoários. Nós temos os grupos aí dos fungos, tá? Nós temos o grupo aí das plantas, todos esses grupos aqui. Nós temos o grupo aí dos animais, tá certo? Bom, a partir dessa aula, obviamente, a gente vai estudar nas próximas aulas aí como é que ocorreu, então, a evolução desse grupo de seres vivos, de todos os seres vivos, tá certo? Então, grande abraço aí do professor Lucas e até a nossa próxima aula de biologia.